Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estou gravando a nossa segunda aula, que ia ser a respeito de dosimetria. Contudo, eu estava vendo o plano de ensino, não tem dosimetria. Provavelmente eles vão passar a dosimetria em alguma matéria posterior relacionada à lei de execuções penais, tá? Então, vamos falar de competência. O que é competência? Competência ela é a medida da jurisdição, tá? É um espaço no qual o poder jurisdicional pode ser exercido, tá? Todo juiz ele detém jurisdição, mas nem todo juiz detém competência. Como assim? O juiz ele é competente previamente, tá? Antecipadamente. No Brasil é proibido tribunais de exceção. O que é tribunal de exceção? Eu crio um juiz, um tribunal só para definir aqueles crimes posteriores que eles aconteceram. Isso não pode, tá? Previamente, princípio da anterioridade, eu tenho que definir qual o juiz competente para julgar aqueles tipos de processo. Pode ser um, pode ser vários, mas eu tenho que definir previamente quais deles são competentes para julgar aquele processo. Como que funciona no processo penal? Os critérios principais, o ratione personae, ou seja, é aquele que depende da condição funcional, né, ou a qualidade das pessoas acusadas, nos casos de prerrogativas de função. Muita gente reclama das prerrogativas de função, tá? Mas assim, por um lado, eu também não concordava. Até eu ouvi um autor falando assim, e se não tivesse a prerrogativa de função? Iria ter que começar o processo em primeiro grau, depois para segundo grau, depois para Brasília, tribunais superiores. Então, demoraria mais ainda do que já demora direto nos tribunais STJ e STF. Tá? Segundo, pela matéria, tá? Por exemplo, a justiça militar não é competente para julgar os crimes militares. E o ratione loci, que é o lugar, loci significa lugar, tá? Que refere-se ao lugar onde ocorreu a infração penal. Então nós temos primeiro, nos casos de prerrogativa de função, puxa. Depois nós temos a matéria, tá? Se é militar, se é eleitoral, o crime eleitoral é lá na justiça eleitoral. Se é pelo lugar da infração, geralmente é pelo lugar, tá? Que é a regra que define. Tudo bem? Aqui do lado tem sempre no material os artigos para vocês lerem posteriormente, tá? Como critério facultativo ao domicílio do réu, tá? Duas situações. Quando não for conhecido o local onde foi praticada a infração penal. Então, sabe-se onde praticou a infração penal? É ali a competência. Não sabe, por exemplo, uma morte em um ônibus da Expresso Queiroz. Expresso Queiroz sai um ônibus aqui de Dourados e vai até na Bahia. Chega na Bahia e o cara tá morto lá. Você falou, mas aonde que ele morreu? Em qual parte do caminho ele morreu? Não tem como saber às vezes, tá? Então, em regra, eu sei onde ocorreu a infração penal. Mas em algumas situações eu não tenho como saber. Se eu não tenho como saber, nas hipóteses, né, vai ser no domicílio do réu, quando não conhecida a infração penal, ou ainda quando for ação penal privada, tá? Que aí fica uma opção do querelante, de quem impetra, para saber se ele quer no lugar da infração ou aonde ele mora, onde é mais fácil para ele, tá? Raras vezes acontece problema aqui. A prevenção é quando dois ou mais juízes competentes com jurisdição cumulativa, um deles se anteceder um ao outro, tá? Por exemplo, na questão de... O juiz das garantias, né? Ele veio para mudar isso, mas por enquanto não está em vigência. Como que funciona? Quando eu faço um pedido, por exemplo, de liberdade para o sujeito, ou um pedido de interceptação telefônica, o juiz tem que autorizar, tá? Logo, se esse juiz autorizou, é feito o primeiro sorteio. Esse juiz ele vai ser prevento para julgar o futuro processo. Por quê? Porque ele já teve contato com aquele processo, tá? Por fim, as normas de organização judiciária, cada estado tem a sua, tá? Eu lembro que, por exemplo, em São Paulo, um crime é cometido em São Paulo. Lá as normas de organização judiciária dividem entre os bairros, que é muito grande. Então, em cada bairro vai ter, lá assim, funciona, cometi um crime num bairro, vou julgar no fórum daquele bairro, que é muito grande.
tá? A distribuição, quando tem mais de um, no mesmo foro mais de uma vara, mais de um juiz, 2, 3 juízes criminais. Às vezes eu vou sortear entre eles, tá? Conexão ou continência, tá? Que são as hipóteses de modificação de competência. A gente vai ver mais para frente as hipóteses de conexão e continência. 2 crimes, enfim, a gente vai falar autores, tá? Definição do foro competente. Não sendo exclusivamente de competência originária dos tribunais, né? Não sendo hipótese de competência originária dos tribunais e já definida na justiça competente, estadual militar, verifica se o foro para a tramitação penal. Era a questão que a gente vinha falando ali em cima, tá? Competência absoluta, são 3 hipóteses. A primeira, justiça eleitoral. Justiça eleitoral não tem o que discutir. E a maioria dos crimes eleitorais tem calúnia eleitoral, injúria eleitoral, vai ser julgado lá na justiça eleitoral sem problema nenhum. Segundo, justiça militar. Tá? A justiça militar, eu sempre falo para vocês, existem muitos concursos de justiça militar. São poucas vagas? São. Mas poucas pessoas estudam efetivamente para esse concurso, porque cai Código Penal Militar e Código de Processo Penal Militar. Matérias que não são cobradas em nenhuma faculdade que eu já vi. Tá? Nenhuma. Então o pessoal sai da faculdade, estuda essas matérias e vai fazer essas provas. Não tem uma dificuldade. Então, é difícil a prova, lógico. Mas poucas pessoas estudam especificamente. Às vezes sai o edital, a pessoa vai estudar. Tá? E a Justiça Federal, ou seja, que lá no 109 da Constituição estão asseguradas hipóteses de competência dos juízes federais. Tá? Aí vocês... São várias. Tá? Em regra, eu sempre decorei assim, aqueles crimes que tem a união, né? Ela tem um certo interesse ali. Então, quando eu trato, por exemplo, de disputas de direitos indígenas, a União ela tem essa ideia já trazida da Constituição de proteção aos indígenas. Então, envolver o indígena sobre direitos vai ser na Justiça Federal o foro competente. Tá tudo lá no 109 da Constituição. Aqui no material também tem um quadrinho, né, explicando a respeito da jurisdição especial, jurisdição comum, mais esquematizado para facilitar a compreensão, tá? O foro por prerrogativa de função, ou ratione personae, tá? Também tem aqui um quadrinho sinóptico de cada um. Presidente da República, crime comum, STF, Presidente da República, crime de responsabilidade lá no Senado. Tem aqui uma tabela dos das principais situações em que vai ocorrer a competência por prerrogativa de função, tá? Vai ficar no material, salvo engano, ela 8, 9 aqui do AVA, tem ali para você esse material. Deputados estaduais, Procurador-Geral de Justiça, prefeitos, tá? Onde que o prefeito? Crime comum no Tribunal de Justiça, tá lá na Constituição Federal. Crime de responsabilidade, Câmara de Vereadores, que pode fazer o impeachment do prefeito. Crime federal, normal, TRF, normal, sim, não é o juiz federal, né? O TRF é o TJ do Mato Grosso do Sul, só que na Justiça Federal. Tá? É o segundo grau da Justiça Federal. E eleitoral no TRE. Tá? Competência funcional. Os 3 itens é fase do processo, objeto do juiz e grau de jurisdição. Uma questão um pouquinho mais técnica, talvez, né? Que ele vai trazer um parâmetro para a distribuição de tarefas dentro desses órgãos, dentro da mesma persecução penal, tá? Que ele vai trazer mais especificamente as funções, né, de duplo grau de jurisdição, o objeto em que o legislador vai estabelecer, tá? Questões mais técnicas dificilmente vai cair numa prova ou algo do tipo, tá? Competência relativa, aqui é a regra, tá? Porque nós temos lá a competência absoluta, definida pela justiça militar, eleitoral, essa é mais tranquila, tá? Agora, na competência, tirando essas partes absolutas, exclusivas, né, que trata a respeito da justiça eleitoral, justiça militar, tá? Nós temos aqui o que mais se utiliza, mesmo na prática do dia a dia, tá? Teoria do resultado. A teoria do resultado, ele leva fugiu a palavra, mas leva em... A ideia... Fugiu a palavra. A ideia aqui
é sempre buscar o local do resultado para ser o competente para o julgamento do delito. Tá? O artigo 70 fala: o juiz em que a infração penal se consumou, ou, sendo hipótese de tentativa, o último local onde o ato de execução foi praticado. Então, se eu comecei matando o cara em Dourados e terminei lá em Ponta Porã, aonde o último local de tentativa, a última facada que eu dei, vai ser lá a competência. Tá? Teoria da atividade, todo mundo nós sabemos que é competente o juiz do local onde for praticada a conduta, então onde eu iniciei a conduta. E por fim a teoria da ubiquidade, tá? Em algumas situações a teoria da atividade ela funciona, tá? Como assim? Se eu trato, por que ele trata do homicídio aqui? Por que às vezes a competência ela vai ser alterada mesmo não respeitando a teoria do resultado? Porque muitas das vezes o sujeito ele produziu todas as provas, por exemplo, no município de Itaporã. Ele prendeu o cara numa casa para matar ele, torturou e no final ia matar o sujeito através de tortura, por exemplo. Então lá eu tenho provas, lá eu tenho o sangue da vítima. O que aconteceu? Na última hora, nos últimos segundos, antes da vítima morrer, ele pegou o sujeito, trouxe para Dourados, enfim. Todas as provas do processo estão lá em Itaporã. Por que a competência vai ser ignorada? É só para dificultar a juntada de provas, etc? Não. Então, em algumas situações, pode ser deslocada a competência, tendo em vista, por exemplo, a maior facilidade de junção de provas. Tá? O da ubiquidade nos crimes à distância, a gente falou isso no direito penal, tá? Para aqueles que tiveram direito penal comigo. Em algumas situações, eu dou um tiro no cara e ele cai no Paraguai. Ah, não, então ele caiu no Paraguai e eu não respondo pelo crime. Não, você vai responder. Se você atirou no Brasil e ele caiu no Paraguai, ou vice-versa. Você atirou no Paraguai e ele caiu no Brasil. Teoria da ubiquidade, tanto do resultado quanto da atividade. As duas seriam complementadas nos crimes à distância, tá? Só nessas hipóteses aqui trazidas no material. Foro no caso de crimes cometidos a bordo de embarcações ou aeronaves, tá? Também tem uma regra especial, tá? Que é o foro do local em que localizado o porto ou aeroporto. Porque às vezes a embarcação está em alto mar, a aeronave está em alto mar, tá? Então, qual que é a regra? Tratando-se de crime cometido a bordo de qualquer embarcação que se encontre em porto ou aeroporto brasileiro, é no porto ou aeroporto, onde o navio ou onde o avião está. Tratando-se de navio ou aeronave brasileira atracado em porto ou aeroporto estrangeiro, é competente o foro da capital do estado onde, por último, residiu o acusado. Se nunca residiu no Brasil, é Brasília, capital da República. Tá? São regras extremamente raras de se acontecer. É uma questão teórica que é bom vocês saberem, porque vez ou outra pode se cobrar um concurso mais alto de magistratura, sabe? Algo assim, mas na prática nunca vi, acho que nunca vou ver. Tá? Nunca vi uma pessoa que fala, eu já vi isso daqui, difícil acontecer. Tratando-se de crime cometido a bordo de navio brasileiro ou aeronave brasileira em viagem, aproximando-se do Brasil, o primeiro porto ou aeroporto que atracar, tá? Muito raro de acontecer, às vezes acontece, tá? Eu lembro de uma situação que ocorreu, só não vi processo nem nada, mas foi aquele Learjet que chocou com o avião da Gol e morreu um monte de gente, tá? Nessas situações vocês aplicariam, mas é muito raro de acontecer, tá? Situações especiais que tem aqui no material, também difícil de acontecer na prática. Em regra, você vê o local do crime e estaria a competência, tá? Estaria a competência. Muito difícil discutir competência no processo penal. Por quê? Já vai para o delegado reúne, o promotor, se tiver questão de incompetência, o promotor já remete a outro promotor. Nós advogados, poucas vezes, assim, eu não me lembro de uma vez que eu aleguei incompetência. Muito difícil. Às vezes nos crimes de estelionato há uma discussão, mas só, tá? Vou parar por aqui para a parte 2.